A palavra de Deus diz que feliz é a nação cuja Deus é o Senhor. Então feliz é a casa, feliz é o homem, a mulher, que aprende a se render aos pés desse Deus, se humilhar e buscar a misericórdia dele. Imagina bem, uma casa que vive longe da presença de Deus no mundo em que nós vivemos. Só vai sobrar brigas, conflito, ameaça, guerra, muitas perturbações surgem no meio da família, porque a única coisa que os demônios fazem é promover guerra, é promover divisão, promover batalha no casamento, e muitas das vezes as pessoas ficam presas a laços demoníacos. Por quê? Porque o coração está duro, o coração fechado, aquele coração que não se abre para a palavra de Deus, aquele coração que não aprende a perdoar, aquele coração que só guarda mágoa, aquele coração que mais odeia do que perdoa. Por isso que o Senhor Jesus, na sua palavra, ele diz que de tudo que nós devemos guardar o quê? O nosso coração. Por que Judas perdeu o direito da salvação? É porque ele traiu Jesus? Não, é porque ele não se arrependeu, porque o coração de Judas estava fechado. Veja que em momento algum Jesus ele julgou e condenou a Judas. Em momento algum ele disse: Judas, você foi o traidor. Do contrário, quando Judas chegou até Jesus, ele disse: por que vieste, amigo? Entendeu? Ou seja, no momento da traição, Judas dando beijo em Jesus e Jesus chamando ele de amigo. Jesus estava ali dizendo: Judas, eu te perdoo, é só você buscar o perdão que eu vou te perdoar. Mas sabe por quê? Na maioria das vezes os males continuam dentro das casas, no meio da família, porque não há o perdão. Muitas das vezes a mágoa fica guardada no coração da mãe, outras vezes no coração do pai, mágoa no coração de filhos que não perdoam a mãe, filhos que deixam de falar com a sua mãe, filhos que deixam de falar com o seu pai, que passam a odiar o pai por muitos e muitos anos da sua vida. Eu sei que vocês que estão aqui sabem muito bem que existem filhos que ficam anos da vida, muda até de bairro, outras vezes muda até de estado para não ver o pai, para não ver a mãe. Existem famílias que moram no mesmo quintal e um não dá bom dia ou boa tarde para o outro porque são intrigados um com o outro, que não pode nem se ver, que o coração inflama, que o ódio vem. Filhos que vivem dentro de casa, muitas das vezes comendo do pão que o pai coloca dentro de casa, muitas das vezes comendo do pão que a mãe coloca dentro de casa, da comida que a mãe faz e não fala com a mãe. Filhos que entram dentro de casa, não dão um bom dia para a mãe, não dão um bom dia para o pai. Filhos que passam pelo pai, passam pela mãe, é como se passasse por uma pedra. Não tem uma palavra, um gesto de carinho para dizer: mãe, eu te amo. Esses mesmos filhos querem vida abençoada. Esses mesmos filhos querem construir uma família abençoada. Como alguém pode construir uma família abençoada se a pessoa ela está olhando para a sua própria família, que é pai e mãe, com maus olhos? Se ela não está abençoando a sua família que está do seu lado, quando a palavra de Deus diz que o filho que honra pai e mãe terá longa vida na terra. O filho que dá honra, a filha que dá honra a um pai e uma mãe, vai ter uma vida honrada, vai ter uma vida de bênção, aonde a pessoa colocar as mãos um dia vai dar certo. Sabe por quê? Porque esse filho, essa filha ama o seu pai e a sua mãe, respeite o seu pai e a sua mãe. Então eu digo para vocês, pessoal, jamais pode existir bênção na vida de uma pessoa que o coração dela promove o ódio, promove mágoa, promove maldição. A pessoa pode até prosperar financeiramente, mas lá na frente aquilo se transforma em maldição na vida da pessoa. Deus, ele diz na palavra dele: o que me honra eu honrarei. Espera aí,
Se Deus é nosso Pai e nós damos honra a Ele, nós vamos ser o quê? Vamos ser honrados. A palavra de Deus diz: o filho honra teu pai e a tua mãe para que tenha uma longa vida na terra. Se um filho dá honra a um pai, se um filho dá honra a uma mãe, esse filho vai ser abençoado, esse filho vai ter misericórdia e vai ter proteção de Deus. Mas aquele que despreza o pai, que despreza a mãe por causa do orgulho do seu coração, essa pessoa, ela vai contraindo maldições para a sua vida, e vai chegar um momento que ela vai estar presa por um laço que Satanás armou para a vida dela. É o laço do passarinheiro. A pessoa mesmo vai construindo para a vida dela esse laço. Por isso, de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Não construa mágoa no seu coração pelo que você ouve das pessoas ou pelas atitudes delas, porque esse mal não vai destruir a vida dela. Se nós guardarmos mágoa, passarmos a não gostar das pessoas e odiar as pessoas, porque os outros falam mal delas para nós, porque os outros começam a dizer: fulano não presta, fulano não vale nada. É o que mais tem, são pessoas que passam a ter mágoa no seu coração contra alguém, porque ela ouviu falar que aquela pessoa não presta. Ela não para ouvir, ela não para fazer uma análise da vida da pessoa, pelas atitudes da pessoa, pelas decisões que a pessoa toma na vida, mas a pessoa começa a julgar o outro pelo que ouve. É muito comum no meio das famílias, pessoal, as pessoas começarem a desprezar alguém pelo que ouve de um grupo. Forma-se um grupo no meio da família, que em todo lugar que chega, aquele grupo está junto, e aquele grupo começa a formar uma opinião a respeito de alguém da família, e chega um momento que todos que estão naquele grupo passam a desprezar e a odiar muitas das vezes aquela pessoa, sem parar para ouvir ela. Isso é muito comum no meio das famílias, grupos formados que todos se levantam contra um parente, contra alguém próximo da família, e todos desprezam aquela pessoa pelo que ouve dos outros. Muitas das vezes a atitude da pessoa é muito diferente do que eles pensam, mas não enxergam porque o coração está cheio daquilo que ouve. São irmãos que começam a desprezar um outro irmão pelo que ouve nos que estão à volta, porque aquele irmão não faz parte do grupo que eles vivem ou não pensa da mesma maneira deles. E as pessoas começam a odiar aquele parente próximo pelo que os outros falam, não pelas atitudes da pessoa. De repente, aquele parente nunca fez o mal contra ninguém da família, nunca tirou uma pedra do lugar que era de um familiar. Muitas das vezes um irmão que, se não pôde estender a mão, nunca tirou o direito de nenhum dos irmãos, nunca tentou roubar ou defraudar algum deles, mas todos se levantam contra a pessoa por uma opinião dela, por uma maneira dela pensar, muitas das vezes por um segmento, muitas das vezes por uma vida religiosa, e todos começam a desprezar e vão formando uma opinião em relação àquela pessoa, e o que vale para o grupo é aquela opinião. Eles não procuram descobrir qual é a maneira daquela pessoa pensar, e muitas das vezes esse parente, quando alguém precisa, ele está sempre pronto para servir. Mas sabe por que os outros não enxergam? Sabe por que o grupo não enxerga? Porque o coração está cheio daquilo que ouviu. Você, cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você ouve a respeito das pessoas. O diabo, ele trabalha assim. Ele pega uma opinião de um num grupo, muitas das vezes familiar, e ele cria aquela opinião, cria um projeto em cima daquela opinião
contra alguém, para toda a família se levantar e se rebelar contra um parente que nunca fez mal para eles, que nunca ameaçou eles, que nunca tirou nenhum direito deles, mas a opinião do grupo é o mal contra aquela pessoa. Você cuidado para o teu coração não se deixar levar pela opinião dos outros, pelo que você ouve dos outros a respeito de um parente teu, a respeito de um familiar seu, para você não criar mágoa nem ódio no coração, porque você vai acabar perdendo a tua salvação. São muitos homens e mulheres que vão perder a sua salvação por isso. Não é porque elas são mal, não, é porque elas se deixaram levar pelo pensamento das outras pessoas que estão do seu lado. Isso é muito comum. No meio das famílias, forma-se um grupo com uma opinião e começam a se levantar contra uma irmã, contra um irmão, contra alguém da família, e a opinião daquele grupo é que prevalece, porque é um grupo maior. Muitas das vezes, a pessoa que está sendo detonada por aquele grupo nunca tirou o direito de nenhum deles, mas o grupo formou uma opinião contra aquela pessoa, muitas das vezes pela maneira dela pensar, até pelas palavras, porque muitas das vezes você expressa uma palavra e as pessoas tomam como ofensa, ou acha que você é egoísta, ou acha que você é ignorante. A pessoa, ela tem uma maneira de se expressar e as pessoas começam a julgar a pessoa por aquela maneira de se expressar. Só porque a pessoa fala mais alto, só porque é mais determinado, é mais decidido. Familiares que passam a ter inveja das pessoas e não querem mais estar do lado do parente, porque o parente é muito decidido, é muito determinado. É uma pessoa que tem um objetivo na vida. Aí eles começam a dizer que a pessoa é invejosa. Ah não, é muito egoísta, é muito invejoso, ele quer tudo, ele quer dominar o mundo, ela quer dominar o mundo. Ninguém quer dominar o mundo. Cada pessoa tem o direito de escolher o seu espaço nesse mundo e a maneira de pensar e agir. Mas o coração de muitos familiares estão dominados pelas trevas, estão dominados por Satanás, por ouvir grupo que está do seu lado. Não esqueça que em toda família existe as grandes divisões, na maioria das vezes, um se levantando contra o outro. Por quê, pessoal? Porque tem sempre um grupinho que vai formando uma opinião contra alguém, e daqui um pouco aquela pessoa passou a ser o mal no meio daquela família, e muitas das vezes nunca fez mal nenhum contra a família. Mas o coração de muitos, que muitas das vezes via a pessoa até com bons olhos, vai se enchendo do que ouve, vai criando uma opinião, e o grupo vai crescendo e vai se formando uma opinião. Quando fala da pessoa no grupo, não, ele é muito orgulhoso, ela é muito invejosa, ela quer tudo para si, ele quer dominar tudo, ele acha que é o dono do mundo. E essa opinião vai formando corações duros, corações que já não vê aquela pessoa com bons olhos, nunca pararam para conversar com aquela pessoa ou perceber as decisões dela para ver se é realmente o que o grupo fala ou não. São muitos familiares que vão perder a sua salvação por esse tipo de coração e de sentimento que tem trazido para si. Pessoas que passam a odiar os outros pelo que ouve de alguém. Salmos capítulo 33 e versículo 12. Feliz a nação cuja Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Eis o perigo, pessoal, eis o perigo. Muitas das vezes nós julgamos e condenamos os outros pelo que ouvimos das pessoas, mas esquecemos de uma coisa, que Deus conhece o coração daquela pessoa que está sendo julgada.
Nunca julgue as pessoas pelo que você ouve delas, porque Deus conhece o coração daquela pessoa que está sendo julgada. E são muitos homens, são muitas mulheres que vão perder sua salvação porque estão julgando e condenando pessoas, não pelo que a pessoa é, mas pelo que ouve dos outros. São muitos filhos, são muitas filhas que vão perder o direito da sua salvação, porque julgam o seu pai, julga sua mãe, não pelo que ele é, mas porque o pai e a mãe aprendeu a dizer um não para o filho e para a filha. O filho muitas das vezes quer algo que para o pai ou a mãe é impossível, e o filho passa a julgar e muitas das vezes desprezar a mãe ou o pai, porque a mãe e o pai diz que não pode fazer aquilo e aquilo naquela hora não é viável. A maioria das pessoas que vão perder sua salvação vai ser pelas coisas mais fúteis da vida, por atitudes que a pessoa toma por ouvir os outros que estão do lado. Se Jesus não condenou Judas, mesmo Judas tendo traído a ele, Jesus chama aquele que o traiu de amigo. Poxa, como eu posso julgar e condenar alguém por aquilo que eu ouvi da pessoa, sem ter um convívio com ela? Cada dia a pessoa se afasta mais, cada dia a pessoa despreza mais, cada dia o grupo cresce, promovendo aquele ódio, aquela guerra contra a pessoa. Aquele grupo todo vai perder sua salvação pela ignorância do seu coração, porque na maioria das vezes o coração daquela pessoa é visitado por Deus, é um coração bom, não tem nada do que aquele grupo pensa, mas o grupo rebelde vai perder a salvação pela atitude que está tomando. Cuidado com o que você ouve dos outros que estão do seu lado, julgando e condenando pessoas que muitas das vezes nunca fez nenhum mal contra você. Observe aquele familiar que quando a pessoa precisa, o cara está ali. Não é, pessoal? Viver um lambendo bota do outro, não. É quando precisa de verdade. Porque o verdadeiro amigo, ele aparece quando a pessoa precisa de verdade. O verdadeiro parente teu é aquele que aparece quando você precisa. É aquele que você vê ele tomar uma decisão para estender a mão quando a pessoa do lado está precisando. Não é aquele que fica lambendo tua bota, você lambendo a bota dele, achando que é o melhor, porque todo mundo se abraça, todo mundo se beija, todos comendo da farinha que sai do mesmo saco. O parente verdadeiro é aquele que quando a pessoa mais precisa, a pessoa está pronta para estender a mão, sem questionar, sem pedir abraço de ninguém, sem pedir um sorriso de ninguém, sem precisar ninguém agradecer. Porque quem tem coração limpo, não precisa ninguém estar agradecendo o que a pessoa faz, porque a pessoa sabe que Deus está dando a recompensa. Vamos aprender a filtrar o que nós ouvimos, para nós não cairmos na armadilha de Satanás, que tem destruído tantas famílias, que tem destruído tantos filhos, tantos pais, tantas mães, pelo que eles ouvem. O diabo cria e forma uma opinião no meio da família, e o grupo cai naquela opinião formada e começam a desprezar e começam a olhar para um parente, muitas das vezes próximo, com maus olhos, porque estão vivendo uma opinião formada por um grupo que só tem para oferecer o caminho da destruição. Vocês que estão aqui sabem muito bem que as maiores guerras entre as famílias é tudo contra um. É todos contra um. Se junta o grupo da opinião formada e se levantam contra um, e aquele vira o inimigo de todos, e a pessoa nunca foi inimigo de ninguém, nunca fez o mal a ninguém, nunca tentou roubar ou defraudar alguém, nunca tirou vantagem de alguém, só porque a pessoa pensa diferente e não vive agarrado no grupo como se fosse um carrapato sugando sangue. Pessoas que ficam com o coração cheio de mágoa, com o coração cheio de ódio, quando fala o nome daquele parente no meio do grupo, todo mundo só tem pedra para jogar. Veja se Jesus
jogou pedra em Judas, mesmo Judas sendo traidor. E muitas das vezes, aquele parente nunca traiu o grupo, nunca traiu nenhum dos irmãos. É o todos contra um. O diabo usa um pensamento, uma linha de pensamento e coloca todos contra um. Você ouviu falar um dia que alguém não presta? Rapaz, ao invés de julgar e condenar aquela pessoa, começa a observar ela. Começa a observar as atitudes dela. Você que está assistindo esse vídeo, você um dia já ouviu falar que um familiar teu não presta, que um parente teu não presta? Para de julgar ele e condenar pelo que você ouviu e começa a analisar e observar as atitudes da pessoa. Observe as atitudes da pessoa, o comportamento dela, para você descobrir se realmente está acontecendo aquilo que estão julgando e condenando ela. Porque qualquer pessoa que tem um coração sensato, um coração bom, ela não vai guardar mágoa no coração de ninguém, porque as pessoas falaram que aquela pessoa não presta. São muitos familiares que vão perder o direito da salvação por julgarem pessoas pelo que ouvem. E muitas das vezes o irmão próximo, muitas das vezes irmão de sangue, muitas das vezes um parente que poderia estar de mão estendida para a pessoa toda hora, e a pessoa passa a odiar aquela pessoa, porque as pessoas que estão do lado julgam ela e condenam, muitas das vezes pela sua religião, muitas das vezes pela sua maneira de pensar, pela sua maneira de agir, porque simplesmente não concorda com as atitudes daquele grupo. E observe que é sempre assim, é o todos contra um, é o grupo contra alguém. Aquela pessoa é o inimigo da família. Quando, no entanto, se a pessoa parar para analisar, as atitudes da pessoa nunca feriu o princípio da família. As atitudes da pessoa nunca tirou o direito da família a viver dignamente. Do contrário, quando pode estender a mão, ela está estendida. Sem precisar de elogio, sem precisar alguém dizer para você parabéns. Você quer ver como você vai estar bem com Deus? Quando você fizer alguma coisa por alguém e não esperar elogio. Você quer ver quando você está cheio de bênção de Deus na tua vida? E as bênçãos de Deus vão te alcançar? Quando você puder estender a mão por alguém e você não esperar da pessoa nenhum obrigado e nenhum elogio. Mas você esperar em Deus e continuar esperando em Deus a tua resposta, aquilo que Ele vai realizar na tua vida. Aconselho a todos vocês que estão aqui, quando você puder estender a mão para alguém, não espere da pessoa elogio. Não esqueça que o Senhor Jesus disse, que se nós dermos alguma coisa para alguém, recebendo algo em troca, nós já recebemos a recompensa. Nós não vamos ter galardão no reino dos céus. Toda pessoa que tem um coração limpo, quando ela estende a mão para alguém, ela não está em busca de uma recompensa terrena. Ela não está em busca de um elogio, de um abraço. Imagina Jesus dizendo que se nós fizermos alguma coisa por alguém e nós esperarmos algo em troca daquela pessoa, nós já estamos sendo recompensados. Nós não temos mais recompensa e não teremos mais galardão. Então, nunca faça alguma coisa por alguém querendo elogio, querendo buscar alguém te abraçando e dizendo você é a dona do pedaço, você é o dono do pedaço. Nunca faça. Faça de coração sincero, esperando recompensa de Deus. Aí vocês vão ver que a vida de vocês está bem com Deus. Outra coisa eu digo para vocês, não se entristeça quando você ouvir de alguém que tem um grupo falando mal de você. Aquele grupo que te julga, que te condena, todo mundo olha para você com maus olhos, todo mundo diz que você não vale nada, que você é ambicioso, é ganancioso. Não fica triste não, se alegra, porque se o teu coração é bom, a tua recompensa vai vir. Deus vai te recompensar, se você continuar estendendo a mão, se você continuar fazendo, muitas das vezes quando a pessoa precisa, sem pedir nada em troca, sem querer uma recompensa humana, você vai ser recompensado pelo teu Deus. Deus, Ele tem recompensa para quem tem coração puro, para quem não aprende a odiar irmão, para quem não aprende a odiar parente e pessoas próximas porque ouviu falar que aquela pessoa não presta.